Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre funções complexas. Bom, primeiro a gente precisa falar sobre o conjunto dos números complexos, né? E aí eu vou começar, revisando um pouquinho aqui sobre os conjuntos numéricos. Bom, a gente tem o conjunto dos números naturais, né, que são os positivos, que a gente usa para contagem. Aí a gente tem o conjunto dos inteiros, que são todos os naturais, mais o zero e os negativos. A gente tem os racionais, né, que são todos os números que podem ser colocados em forma de fração, né? E a gente tem que lembrar que os números inteiros e naturais também são racionais, porque a gente pode simplesmente escrevê-los sobre 1. Então eles podem ser todos colocados em forma de fração. E além disso, tem aqueles números que não podem ser colocados em forma de fração, como o π, raiz de 2, raiz de 3, o e, né, o número de Euler, né? Então a gente tem todos esses números aí que são os reais, né, que são os racionais e os irracionais. Acontece que tem conjuntos que são mais abrangentes ainda, né, do que os números reais, né? E o mais comum, o mais citado deles, aí é o conjunto dos números complexos, que a gente vai chamar, que são números que têm uma parte real, né, um número real, e outra parte que a gente vai chamar de imaginária, que é essa parte que tem i. Então, por exemplo, a gente vai ter o número 1 mais i, né, é um número complexo, é um número que tem a parte real, 1, número 1, normal, né, que a gente conhece, e a parte imaginária que é i. Né? Então vai ter sempre, poderia ser 1 mais 2i, 1 mais 4i, 1 mais 5i, então ele vai ter uma parte real e outra parte, né, que acompanha i ali, que vai ser a parte imaginária. A gente tem o i, que é simplesmente 0 mais 1i, né, que é 0 real mais 1 imaginário, e a gente pode ter também, né, menos 3, menos raiz de 3i, por exemplo, que tem só a parte imaginária. Né? Vou explicar melhor, então, esse conjunto aí, né? Para começar, o que seria o i? O i é um número artificial, né, um número imaginário, e a gente pode entender ele, ou pode simbolizar ele como raiz de menos 1. Ah, mas raiz quadrada de um número negativo existe? Bom, a princípio a gente pode pensar que não, mas vamos embarcar nessa, assim, vamos pensar que existe, né, raiz de menos 1, e vamos chamar isso de i. Né? Então não vamos admitir essa operação, mas vamos chamar isso de i. Se isso for válido, então a gente vai ter que menos raiz de 4, por exemplo, menos raiz de menos 4, por exemplo, a gente pode separar pelas regras de radiciação, né, em duas raízes. Raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é i, então, e raiz de 4 é 2, né, então 2i, isso vai dar 2i. Se a gente for fazer o mesmo com raiz de menos 9, 3i, né, o mesmo com raiz quadrada, né, de menos 16, 4i. Então, se a gente admitir isso, a gente consegue extrair raiz quadrada de números negativos, né? Se a gente for ir por esse raciocínio aí, né? Bom, seguindo esse raciocínio, a gente pode ter as potências de i também. Então, se i é raiz de menos 1, i ao quadrado vai ser menos 1, né? Corta ali quadrado com raiz quadrada. Fazendo as contas, a gente vai ter que i ao cubo é menos i, e i na 4 é 1. E o i na 5 volta a ser i de novo. Né? Se a gente fizer as contas, a gente vai ver que i na 5 vai ser i na 6 vai ser a mesma coisa que i quadrado, e aí, na verdade, a gente vai ter sempre, vai ficar nisso, né? Vai ser i menos 1, menos i e 1. E conforme a gente for passando essas potências adiante, aí, né? I na 10, i na 11, i na 12, a gente vai ter essa repetição de números, ou seja, não vai sair de i menos 1, menos i ou 1, né? Com isso, né, a gente consegue, por exemplo, resolver algumas equações que a princípio não têm solução nos reais, nos números reais, como por exemplo, x ao quadrado mais 4 igual a 0. Se a gente fosse resolver essa equação aqui, né, o delta, pela fórmula quadrática, o delta daria menos 16 e a gente diria, opa, delta é negativo, então não tem solução real. Mas se a gente admitir que é igual a raiz de menos 1, então a gente pode seguir fazendo essa conta, né, porque a raiz de menos 16 vai ser mais ou menos 4i, e aí no final a gente vai ter duas raízes, 2i e menos 2i. A gente vai dizer aqui que as duas raízes são imaginárias de sinais opostos. Né? 2i, quer dizer, tem só a parte imaginária, não tem parte real, e menos 2i, que também é só a parte imaginária. E de fato, né, se a gente fizer a prova real e substituir, né, 2i menos 2i na equação, a gente vai obter o mesmo resultado. Bom, então a gente pode definir o conjunto dos números complexos como os números da forma a mais bi, onde A e B são números reais, né? A é a parte real e B é a parte imaginária que acompanha o I, né?
e nós vamos chamar de raiz de menos 1, certo? Normalmente a gente usa a letra Z para designar, né, os números complexos, e eles vão ter essa parte real A e a parte imaginária B. Como eles têm duas partes, uma parte real e uma parte imaginária, a gente pode colocar isso num eixo cartesiano, né? E então colocar a parte imaginária e a parte real nesses eixos aí, né? Aqui eu acho que só está invertido ali, né? Tá IM, na verdade o eixo horizontal seria a parte real, né? E o eixo vertical é a parte imaginária. Aqui só está invertido IM e RE, mas o RE na verdade é o eixo horizontal, né? Parte real, e o eixo vertical é o IM, que é a parte imaginária ali, né? E aí a gente pode colocar esses números então no plano cartesiano. Bom, a adição entre números complexos, porque é um conjunto de números, então a gente pode fazer as operações que a gente faz com números reais, a gente também pode fazer com números complexos. Então o que seria somar dois números complexos, né? Adição entre dois números complexos. A gente vai somar as partes reais e as partes imaginárias. Então se a gente tem esses dois números, por exemplo, né, um número complexo 2 mais 3i e o número complexo 1 mais 4i, a soma deles vai ser 3 mais 7i, porque parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, né? Subtração funciona da mesma maneira, então eu vou fazer a subtração, né, da parte real, 5 menos 3, e a subtração da parte imaginária, 4 menos 1, como no exemplo que está aqui. Multiplicação funciona como multiplicação de polinômios do primeiro grau, né? Então é termo a termo, né? Então o que seria multiplicar 1 mais i vezes 2 mais 3i? Vou multiplicar termo a termo, repara que vai sair daí um termo que vai ter i ao quadrado, e aí a gente lembra que i é raiz de menos 1, portanto i ao quadrado é menos 1, né? Então 3 vezes i ao quadrado vai ser 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3, por isso que ele fica menos 3, né? E aí a gente resolve e vai chegar de novo no número complexo. Isso é importante, por quê? Porque i ao quadrado não tem, na representação mais pura ali do número complexo, não tem aquilo, né? Então, mas a gente consegue dizer que ele é menos 1 e com isso fazer as contas e ficar tudo em número real e parte que tem só um termo que tem i, né? Ou seja, o resultado vai dar outro número complexo, então isso é bem importante aqui. Bom, conjugado do número complexo. Conjugado é quando a gente troca o sinal da parte imaginária, só isso, tá, pessoal? Então, por exemplo, tem um número complexo w, que é 2 mais 3i. O que seria o conjugado desse número complexo? 2 menos 3i. Troco o sinal da parte imaginária. Por que eu estou falando de conjugado? Porque na divisão entre números complexos a gente usa ele, tá? Então, vamos supor que eu quero dividir o número z1, 2 mais i, pelo número z2, 1 menos 3i. Como que a gente faz a divisão, né? Então, a divisão eu vou multiplicar em cima e embaixo, no numerador e no denominador, pelo conjugado, tá? Pelo conjugado do segundo número. Nesse caso aí, 1 menos 3i, né? Então o conjugado dele é 1 mais 3i. Então vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Se eu multiplico em cima e embaixo pela mesma coisa, eu não altero a expressão geral, né? Então vou multiplicar em cima por 1 mais 3i e embaixo também por 1 mais 3i. Fazendo as contas aí, né? Vai surgir um i ao quadrado ali, que a gente substitui por menos 1 ali, né? E aí, fazendo as contas, a gente vai chegar, então, né, nesse resultado aqui. Menos 1 sobre 10, que é a parte real, né? Mais 7 sobre 10, que é a parte imaginária. Bom, o número complexo também tem a forma trigonométrica dele, né? Então, a gente viu aqui a forma cartesiana, né? Então, se a gente pode botar ele num plano cartesiano, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Eu posso também escrever isso em função de cosseno e seno, né, na forma trigonométrica. Então, a forma trigonométrica vai ser r vezes cosseno de θ mais i vezes seno de θ, onde r vai ser o que a gente chama de módulo de z, né, que seria, na verdade, a distância da origem até a posição dele no plano cartesiano, ali, né, que também é chamado de plano de Argand-Gauss, né. Quando a gente fala de números complexos, o plano cartesiano é chamado de plano de Argand-Gauss, que foram os matemáticos que desenvolveram essa noção. E o ângulo θ aí é o arco tangente de B sobre A. Né? B é a parte imaginária, A é a parte real. Né? E a gente chama esse ângulo de argumento de Z,
Então, ter um número complexo, se a gente for botar na forma trigonométrica, ele vai ter módulo e vai ter argumento. O módulo é um número, o argumento é um ângulo, né? O módulo vai ser a distância da origem até onde ele se localiza ali no plano cartesiano ou plano de Argand-Gauss, onde no eixo horizontal são os reais e no eixo vertical são os imaginários, tá? E o ângulo é o ângulo feito com o eixo x, o eixo dos reais, que é o θ, que é esse argumento do número complexo. Então a gente pode, ao invés de definir por parte real e parte imaginária, a gente pode definir por ângulo e distância da origem, né? Então é outra forma, a forma trigonométrica do número complexo. É uma outra forma de expressar ele, na verdade. Por exemplo, o número 1 mais i, se a gente for calcular r, né? R vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, parte real, parte imaginária ali, né? Por Pitágoras mesmo. E então esse módulo vai dar raiz de 2 aqui no exemplo. E o argumento, se a gente for fazer b menos a, né, e arco tangente disso, então vai dar arco tangente de 1, que é exatamente 45 graus. Né? Então quer dizer que é um número complexo definido por módulo raiz de 2, né, distância da origem até onde ele fica marcado no plano de Argand-Gauss, né, e ângulo de 45 graus, né, para marcar ele. Bom, funções complexas. Então, são funções que têm como domínio e contradomínio o conjunto dos números complexos, ou seja, que transforma números complexos em outros números complexos. Normalmente a gente usa z e w para representar, né, as variáveis das funções complexas. Então, por exemplo, a gente pode ter uma função que é a função f de z igual a raiz quadrada de z, né, uma outra função aqui que é g de z igual a seno de z, e peguei um outro exemplo aqui, h de z sobre 1 sobre z. Vamos ver, só para ter uma ideia, assim, né, o domínio e a imagem dessas funções, né, só para a gente ter uma ideia como fica. Claro, como são funções complexas, elas vão do plano no plano, né, então não é de um eixo em outro eixo, como as funções reais, né, a função do primeiro grau, segundo grau, logaritmo, exponencial, né, elas têm dois eixos e dá para a gente representar tudo em um plano só. Nas funções complexas, né, a gente vai de um plano para outro plano, né, então eu estou apresentando aqui, na verdade, o domínio, né, e a imagem. Essa seria a raiz quadrada de z, né? Seno de z, então, né, tem esse aspecto aqui, a gente tem a região, aí a gente não fala do intervalo real, né, que seria, mas da região no plano complexo, que vai levar em outra região, que é a imagem, né, mas que vai ter outros valores. A gente tem z, né, aqui à esquerda, e à direita a gente vai ter aí, então, a gente tem o domínio, né, na esquerda, e na direita aí a gente tem a imagem. E aqui 1 sobre z, né, outra função, então, domínio e imagem aí. Certo, pessoal? Era isso. Até a próxima.